E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e tenho o prazer de conversar hoje com um dos políticos mais influentes do Brasil e uma das pessoas mais queridas pelo espectro à esquerda da política do nosso país. Estou falando de Roberto Requião, eu chamo de senador Roberto Requião, porque ele marcou no seu último mandato como senador uma época nesse momento que o Brasil vive hoje. Ele foi decisivo para esclarecer uma série de assuntos e temos a honra de conversar com ele aqui no Portal Disparado sobre todo aquele processo e desde os dias de hoje, o que é que está acontecendo no Brasil, o que nós podemos esperar daqui para frente, o que é que o povo pode esperar ou pode fazer para que o Brasil venha a ser um país melhor, o que não é muito difícil, né? Ser melhor do que é hoje. Senador Roberto Requião, eu chamo sempre de senador. Bem-vindo aqui ao Portal Disparada. Boa tarde, um bom dia. No Brasil, 9h30 e aí na Suécia, 2h30, você me disse. Isso. Boa tarde, é um prazer bater um papo com você, mas vamos lá. Pois é, o prazer é todo meu. Senador, eu queria ouvir a sua opinião sobre o Brasil pós-Guedes. Vai haver Brasil após essa terra arrasada promovida pelo Paulo Guedes? O Brasil com Guedes já está numa situação difícil. Ontem se divulgou que 50% da população em idade de trabalho está desempregada. Nós estamos numa situação muito ruim. No início do ano, antes do coronavírus, do Covid-19, nosso PIB tinha caído 1,5%. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil. Não é de agora, Wellington. Em 1980, quando os milicos estavam no poder, que eram autoritários, fascistas, mas nacionalistas, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos, mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Hoje nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem. Em função do quê? A submissão do Brasil à Guerra Fria, aquela loucura de anticomunismo americano, a liberdade de um lado, a opressão do comunismo do outro. Isso acabou. O comunismo não existe mais no mundo da forma como se manifestava essa época. E nós estamos nos submetendo de novo a uma guerra geopolítica, a disputa dos mercados globais pela Rússia e pelos Estados Unidos. E agora a Rússia com apoio da China, o que os americanos imaginavam que não iria acontecer. Era o momento do Brasil se afirmar nacionalmente e ter um projeto próprio de desenvolvimento. Nosso país é grande demais, a nossa economia é diversificada. Com um projeto próprio, nós estaríamos crescendo, mas jamais nos submetendo ao domínio dos dois blocos. Um projeto que nos levasse ao desenvolvimento econômico e à justiça social. Isso tudo foi interrompido por uma adesão alucinada do atual governo e de alguns militares da reserva, outros de pijama ou sem pijama, que aderiram de uma forma cega aos interesses geopolíticos do capital financeiro e dos Estados Unidos. Então, o que eu vejo no pós-Covid, no pós-Guedes, é uma situação extremamente difícil de pobreza, de desespero. Você imagina essa população em idade de trabalho inteira, sem emprego, as famílias sem abastecimento econômico. O que irão ser levadas a fazer? Nós vamos voltar àquele momento em que no Nordeste do Brasil e no interior desse país todo, inclusive no meu Paraná, grupos estariam invadindo armazéns, invadindo depósitos de cereais por necessidade absoluta de alimentação e falta absoluta e completa de recursos. Vejo com muita preocupação. Agora, acredito também que é o momento do Brasil desenhar um projeto de desenvolvimento. Que tipo de projeto? Nacionalista, democrático e popular, mas inspirado no que tem acontecido no mundo e nas recessões que nós estamos vivendo. Nós temos que dar uma olhada no que aconteceu com a União Soviética.
A União Soviética aluiu, primeiro com a glasnost, que era o degelo, depois com a perestroika, que é a reconstrução. Mas, veja, o comunismo soviético desmontou, aluiu, mas a União Soviética manteve um avanço tecnológico impressionante, que faz com que ombreie com os Estados Unidos, mesmo hoje, do ponto de vista militar, ou seja mesmo superior militarmente aos Estados Unidos. Nós temos que dar uma olhada no que aconteceu com a Alemanha na crise de 30, quando Horace Greeley e Arnold Schacht assumiu o comando da economia, fez um pacto com grandes empresas, jogou a taxa Selic, que era a remuneração do capital na rolagem da dívida pública, para baixo, e criou uma nova moeda que chamava-se MEFO, que garantia a esses empresários e investidores no mercado financeiro que eles não seriam pulverizados se investissem na reestruturação da Alemanha. As autobans, as grandes usinas, e a Alemanha saiu em 6 meses da crise e completamente do desemprego. Dá uma olhada no novo pacto, no New Deal dos Estados Unidos, que se inspirou no Schacht da Alemanha e foi apoiado com algumas ideias do Keynes. E foi exatamente, por exemplo, o contrário do que estão fazendo no Brasil. Eu recordo das leituras que fiz da história da economia americana, quando o Roosevelt, que era o presidente à época, quis condecorar o Henry Ford. Por quê? Porque o Henry Ford tinha se apropriado de ideias do Taylor. Quais eram as ideias do Taylor? Era o seguinte: você aumenta a produtividade da indústria especializando trabalhadores. E ele, construindo o seu Fordinho, jogou a ideia do Taylor da especialização na linha de montagem. Um grupo fundia o bloco, o outro montava o motor, o outro a caixa de troca, o outro construía a lataria, e trabalhadores especializados conseguiam baratear o custo de produção e aumentar sensivelmente a quantidade de produtos. O Roosevelt, entusiasmado, resolveu premiar o Ford. Premiar por quê? Porque a economia norte-americana, à época, era tão complexa quanto é a brasileira hoje. Estava em recessão, mas tinha complexidade. E os industriais americanos estavam todos partindo para o Taylorismo fordiano, para a linha de montagem do Henry Ford. O Ford, de uma forma inusitada, recusou a maior homenagem que os Estados Unidos teria até então oferecido a um industrial. E recusou por quê? Ele disse: presidente, se todos entrarem nesse meu projeto de linha de montagem com especialização de trabalho, nós vamos produzir muito e todas as empresas vão quebrar. Mas como? Por quê? Porque nós não teremos consumidores. A especialização e o aumento da produção não vai encontrar consumidores e nós vamos simplesmente desaparecer do mercado. Mas então o que eu faço? Ele deu a primeira sugestão que caracterizou o New Deal, o novo pacto americano. Presidente, por lei, reduza o horário de trabalho e aumente por lei o salário dos trabalhadores. Você estará colocando mais trabalhadores na produção que vão ganhar mais salário e vão irrigar a economia, aumentando o poder de consumo dos Estados Unidos. Então você veja, exatamente o contrário do que esses idiotas fazem no Brasil. Meirelles, Joaquim Levy e Guedes. Nós estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. E acabando com o consumo numa visão de internacionalização do capital. Liberdade absoluta para o capital. Que só interessa ao capital. Porque essa liberdade não é para mim, nem para você, nem para um cidadão brasileiro, que não vai poder transitar pelo planeta com a mesma facilidade como o capital entra e sai de um país, quebrando e levando povos à miséria e ao desespero. Então, nós temos que dar uma olhada nisso. Nós temos que dar uma olhada como o Japão saiu da crise. E, mais recentemente, a política do Obama nos Estados Unidos no craque de 2008, 2009. Com a General Motors, por exemplo. Ela estava falida, com problemas como a Petrobras teve no Brasil. Ele estatizou a General Motors, tirou a General Motors da crise, os responsáveis pelos desmandos foram punidos pela justiça, que é
encarregada de fazer isso, e posteriormente ele privatizou de novo a empresa, porque não é papel do Estado produzir automóvel. Então, nós estamos na contramão, nós temos que dar uma olhada nisso. E montar um plano econômico, Wellington, que seja, do ponto de vista aristotélico, eficiente e meio. É aquela velha anedota aristotélica que se explica mais ou menos o seguinte: um exército popular avançando para a conquista da sua soberania, em determinado momento precisava conquistar uma colina. E se consulta, então, hipoteticamente, 3 comandantes. O primeiro dá uma olhada na colina, olha os homens que têm o equipamento e diz: não, eu não avanço. É impossível. Ele cometeu, então, um ato extremo de covardia. O segundo dá uma olhada na colina e diz: eu tomo essa colina com os homens e com o equipamento que tenho. Avança, toma a colina. Daí dá uma olhada em frente e avança além da colina e perde o seu equipamento e os seus homens. Um ato extremo de temeridade. O terceiro avalia o equipamento e os homens, avança, toma a colina e mantém. É o ato meio, o ato eficiente. E ele, mantendo essa posição, dá oportunidade para que o exército popular que vem atrás avance apoiado nesse ponto estratégico. É o ato eficiente. Então, nós precisamos de um projeto econômico dessa natureza, que ele não seja excessivo pela temeridade, que ele não seja covarde pelo recuo absoluto e pela ineficiência, pela falta de ação. É isso que nós precisamos para o Brasil. Um plano econômico. E daí a moda do velho Guerreiro Ramos, restabelecimento da democracia e um plano econômico para a retomada do desenvolvimento, do crescimento e do emprego. E espaço para que a população decida. Os partidos devem ter, nesse momento, um plano só, uma frente nacional. Posteriormente, ou paralelamente, devem estar discutindo internamente para, restabelecida a democracia, cada partido colocar para a população as suas ideias e a população decide o caminho que vai reconstruir a política, o desenvolvimento econômico, a administração pública. É por aí que eu acho que tem que acontecer. Não vejo, no entanto, uma grande disposição dos pré-candidatos a presidente da República a isso. A vaidade tem evitado a construção de uma frente política. Vamos chegar a isso daqui a pouco. Eu estou conversando aqui com Roberto Requião, que foi senador até muito recentemente, um dos políticos mais influentes, uma opinião sempre importante para todos aqueles que amam a política no Brasil. Eu gostaria de saber, senador, se esse conjunto de sugestões e essa análise profunda que foi feita, inclusive, com um apanhado histórico, ela às vezes esbarra na falta de consciência do povo brasileiro da importância disso. E aí eu quero entrar numa questão que o senhor sempre conversou muito, todas as vezes que eu o entrevistei, em todas as suas lives e outras entrevistas e etc., que é a questão da comunicação. Nós não temos uma comunicação forte. A sociedade brasileira, com todo respeito ao público que está me assistindo, que talvez nem me conheça, esteja me conhecendo hoje através da fama e da importância do senador Roberto Requião, a sociedade brasileira que é extremamente alienada à política, não tem uma profundidade muito grande nas questões essenciais da economia, estão muito presas à fulanização, e essa fulanização é outro aspecto que nós temos que conversar também aqui, atrapalha muito o debate. O senhor acredita que sem essa comunicação forte, sem essa consciência coletiva e o pensamento liberal ocupando todo o espectro da política, haverá condição de reagirmos a essa destruição que o senhor falou, que tem sido praticada pelo Guedes? Eu acho que sim. Mas veja, a população, e hoje, em parte, apoia o Bolsonaro. Vou te surpreender agora. Eu vi uma pesquisa da Vox Populi hoje de manhã. O Bolsonaro tem apenas 8% de apoio inafastável. Apenas 8%. Essa população que votou no Bolsonaro, esse eleitor que votou no Bolsonaro, é o mesmo que elegeu o Fernando Henrique, que elegeu o Collor e que elegeu o Lula.
e depois se frustrou com erros na condução do governo. O governo da Dilma, por exemplo, acabou cedendo à pressão financeira e colocando Levi na frente da condução econômica do país. Era Meirelles, Levi, que são a mesma coisa que o nosso companheiro ministro hoje, o Guedes, que é completamente amalucado. Não tem ideia, não entende economia, ele não sabe o que está fazendo lá. Ele é um mandalete da banca. Mandalete da banca. E nenhuma empatia com a população brasileira. Esse é o grande problema dessa chamada elite brasileira. Ela não se identifica mais com o nosso povo. Ela está mais identificada com os países europeus, com o processo civilizatório da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, do que com o Brasil. Não tem empatia, não se coloca no lugar da população. Não são economistas, são financistas, escravizados ao interesse dos seus patrões, os detentores do dinheiro. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, a moda do Gramsci, do velho Antônio Gramsci. Nós temos que dividir a militância política ou a política em intelectuais orgânicos, os que são capazes de sentir o que o povo sente e de pensar soluções, em quadros médios, que são capazes de entender isso, e em militantes, que percebem o acerto das propostas e levam o movimento político para frente. Você não pode esperar que a população inteira brasileira seja especialista em economia, que vai estudar o Horace Greeley e Al-Mashach, que vai estudar o Keynes nos Estados Unidos, que vai ver o que o Japão está fazendo. O mesmo, e aí eu acho que nós temos que pensar com muito cuidado no que a China está fazendo. A China, dizem os de direita no Brasil, está realizando o capitalismo de Estado. Ela se converteu ao capitalismo. Não é assim. A China tem um planejamento muito firme na mão do Partido Único. Veja, eu não simpatizo com isso, mas, ao mesmo tempo, ela descentraliza a operação. Ela não está disposta a criar estatais para operar a economia. Como tem regras muito firmes no interesse da soberania e do desenvolvimento do país, ela descentraliza a operação. Pode ser privada, cooperativas e várias maneiras que vão surgindo no processo de crescimento econômico. E a China, nos últimos anos, quem chama atenção para isso é o Jimmy Carter, numa carta ao Donald Trump. Você deve ter lido. Ele diz o seguinte: Donald, eu compreendo o medo que você tem de que a China nos ultrapasse, mas entenda, Donald Trump, que nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, os Estados Unidos investiu 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas e esqueceu da tecnologia interna, da robotização, do desenvolvimento social do país. E fez isso porque ele queria dominar no mundo a geração de energia e a extração de minérios importantes e estratégicos, fundamentalmente o petróleo. Derrubou governos, se envolveu em guerras externas de uma forma alucinada. Enquanto isso, os chineses, que receberam os investimentos norte-americanos em função da precariedade da sua legislação trabalhista, do pouco salário dos trabalhadores, foram utilizados pelos capitais americanos que saíram dos Estados Unidos para não enfrentar o custo de mão de obra interno. Os chineses foram assimilando tecnologia e investiram em trem-bala, investiram em tecnologia avançada nas indústrias, construíram novas cidades, a exemplo das New Towns na Inglaterra, no pós-guerra, e agora estão fantasticamente numa espécie de plano Marshall, com a Rota da Seda, viabilizando um desenvolvimento regional impressionante. E não interferiram militarmente em lugar algum do mundo. Cuidaram do seu crescimento interno, robotização, tecnologia, evolução, emprego. Então, é por aí. Aliás, faço um parênteses até para fazer uma observação agora que eu fiz ontem num debate com os meus amigos do MST. Eu, Wellington, visitei a China muitas vezes e eu tinha paixão por aquele esquema de produção agrícola da China. Famílias, pequenas propriedades, todo mundo trabalhando, mas de repente não deu mais.
A China precisava de produção em escala. Ela tirou 300 milhões de pessoas do campo, trouxe para as cidades, construiu cidades novas, para viabilizar uma produção em escala maior, para viabilizar, de certa forma, a alimentação do seu povo, que é suprida no mundo inteiro, e o Brasil é um dos grandes fornecedores de alimentos da China. Então, nós temos que entender isso também. A reforma agrária, nós temos que pensar na modificação das relações de trabalho no mundo. No Brasil, esses idiotas estão aumentando a carga horária e diminuindo o salário. Na Alemanha, hoje, o pessoal ligado a setores avançados e informatizados, bancos, por exemplo, tiveram a sua carga horária reduzida para 30 horas semanais. A mesma coisa em algumas empresas no Japão. Nós estamos na contramão da evolução do mundo e das relações de trabalho. Por que a Alemanha reduziu a carga horária? Mais trabalhadores, o emprego garantido e mais dinheiro em circulação, o poder de compra da população. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos escravizados pelo poder financeiro. Então, quando se fala em comunicação, eu acho que é um erro de foco. Eu vejo pessoas brilhantes e importantes na política brasileira focando no Bolsonaro, a idiotice do Bolsonaro. Daí inventam que a esposa do Bolsonaro namorou o Terra. É evidente que isso é uma coisa baixa, pequena, desnecessária e idiota. E perdem o foco, que é o domínio do capital financeiro na nossa economia. Quando eu digo que precisamos de um novo projeto, esse projeto tem que ter como eixo o fim do domínio econômico. Nada de banco central independente comandando a economia do país, porque nesse caso não precisamos nem de presidente da República, que não valerá rigorosamente nada. Isso aí, estamos conversando com o senador Roberto Requião. Eu sempre vou chamá-lo senador Roberto Requião, que tenho que dar essa satisfação aqui ao público, que pode ficar questionando com essa coisa de internet, as pessoas se sentem no direito de fazer as correções, e eu acho que isso também é muito importante, mas mais militante da política do que senador, ex-governador. Fui senador 2 vezes, governador 3 vezes, prefeito de Curitiba 1 vez e deputado estadual. Sempre na mesma linha, a linha da empatia com a população, da geração de emprego e do desenvolvimento nacional, tendo em vista a soberania do nosso país. Pois é, mas o senhor também é advogado, jornalista e ex-militar. E aí eu entro na minha pergunta. Qual o papel das Forças Armadas hoje? Eu acredito, Wellington, que as Forças Armadas têm a mesma característica da sociedade brasileira. Temos os nécios, os bobalhões e os idiotas, de pijama ou sem pijama. Mas as Forças Armadas refletem a situação do Brasil. As Forças Armadas elegeram o Lula, o seu voto. No Brasil, os militares votam. Então, eu acho que falta um projeto que mobilize essa gente. E tem esses maluquetes que estão junto com o Bolsonaro, com pijama, sem pijama, acreditando no Olavo de Carvalho, dizendo que a Terra é plana. Isso é extremamente deprimente para mim. Eu sou militar da reserva. Eu fiz CPOR, R2, reserva não remunerada. Aliás, é o meu problema hoje. Eu nunca me preocupei muito com isso e hoje eu estou sem mandato e estou aposentado pelo INSS. Eu me mantenho com R$ 2.700 por mês, o que no Brasil é quase nada. Não estou numa situação mais precária ainda, porque eu tenho 79 anos de vida, ou 80 anos incompletos, e nem sempre eu fiz política. Eu fui advogado com uma boa banca, eu fui industrial, eu atuei no comércio brasileiro, eu tenho uma reservazinha que vai durar 1 ano ainda. Depois de 1 ano, eu tenho que reabrir minha banca de advogado ou uma banca de pastel na cidade. Olha o exagero. Estamos conversando com... Daí qual é o seu nome? Pastel do Senador. O senador dos pastéis. Não o Senhor dos Anéis, mas o senador dos pastéis. Eu estou conversando aqui. Ô, senador, o senhor continua com o cabelo aí? É promessa? Só corta o cabelo quando acabar a pandemia? Eu estou
e isolamento social. Uhum. Em meu benefício e em benefício dos meus amigos de Curitiba. Não quero colaborar com a proliferação do vírus. E o barbeiro hoje é um espaço terrível de contaminação, né? Com certeza. Proximidade absoluta e tal. Então, estou mantendo o cabelo. Mas eu, quando era menino, viajava pela América Latina, eu tinha um cabelo tipo Black Power. E a minha barba ia até o umbigo. Então, estou voltando aos velhos tempos. É com White Power, né? E não era hippie, eu era meio relaxado com o cabelo e com a barba. Maravilha. Eu gostaria de saber, já que foram citados alguns nomes aqui durante essa sua terceira resposta, se a fulanização, e aí eu retomo aquela expressão que eu gosto de usar, a fulanização, essa coisa de ficar falando da pessoa e não do projeto, se isso está destruindo o debate político no Brasil. Qual a sua opinião sobre Não, isso? isso está subordinando o debate político à ambição de algumas pessoas de serem candidatos e possivelmente eleitos à presidência da República. Então, eles começam a fazer concessões para cá e para lá. Então, de repente, eu vejo, por exemplo, o Haddad, que é um sujeito bacana, gosto dele pessoalmente, grande ministro da Educação do Brasil, ceder a história do Banco Central independente. Então, está pedindo apoio do capital financeiro. Não tem cabimento isso. Eu vejo o meu amigo Flávio Dino se associar com o Fernando Henrique e o Huck. Parece que ele está querendo ganhar aquele prêmio que o Huck dá naqueles programas dele de eletrodoméstico, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, um liquidificador do Huck, é candidato ao prêmio. Não vejo cabimento nisso. Frente política pelo impeachment do Bolsonaro é interessante, porque o Bolsonaro está desmoralizando o país. É uma vergonha absoluta. Mas a grande frente política tem que ter objetivos muito claros. Um projeto de desenvolvimento, referendo revogatório de todas as entregas de patrimônio público do Brasil e o fim da independência do Banco Central. Banco Central a serviço de um projeto nacional. Você sabe que no Senado, o Lindbergh Faria propôs, quando a gente estava lá, que o Banco Central, a semelhança do Banco Central americano, fosse modificado no Brasil. Não cuidasse só da moeda, mas fosse responsável pelo nível de emprego. Nós perdemos no plenário. Por 3 votos, mas perdemos. Então, você veja, o financiamento de campanha está subordinando a política. Os parlamentares não têm mais compromisso com seu programa partidário, com seu discurso de palanque. Eles têm compromisso com os seus financiadores de campanha. A campanha ficou extraordinariamente cara. Aliás, isso surge lá na Europa, né? Quando o comunismo russo caiu, glasnost e perestroika, de gelo e reconstrução, ele mudou as relações do capital com os povos europeus. Porque durante a vigência do comunismo, o medo de que tudo fosse comunizado fez com que os detentores do dinheiro acabassem cedendo a reivindicações populares. Voto feminino, direito dos trabalhadores, respeito às minorias étnicas, e houve um processo civilizatório avançando. Cai o comunismo, acaba o medo. Então o capital resolveu dar a revanche, quero tudo de volta. Como é que ele funcionou? Em primeiro lugar, a precarização do Estado. Qualquer modalidade que o Estado seja gerido, com a magnificação do Banco Central. Poderes para o Banco Central e o Estado virava apenas um órgão repressor de movimentos populares do povo que não se conformava em ter diminuído os direitos conquistados nos últimos anos. Segundo lugar, a precarização do parlamento, com a financiarização das campanhas, o custo absurdo e, como eu disse, os políticos eleitos no executivo ou no legislativo têm compromisso só com seus financiadores e não com o programa partidário e com o discurso eleitoral. E, em terceiro lugar, e aí a forma mais cruel, a precarização do trabalho. O fim da legislação trabalhista, o fim da aposentadoria pública e tudo mais. E isto refletiu também no Brasil, com aquela ponte para o futuro, escrita por aquele porra louco do Marcos Lisboa, do Instituto
IFESP, um troço assim, lá de São Paulo. Então, é esta a situação que nós temos que enfrentar. Nós temos que ter um projeto muito claro. Por isso que essa história de frente ampla, estamos juntos, é uma vigaria. Junto do quê? Junto do Huck e do Fernando Henrique. Eles não gostam do Bolsonaro. O Bolsonaro se veste mal, é um tosco, é um grosseiro e não senta à mesa corretamente, não sabe escolher o talher e que copo toma o vinho. O branco e o tinto. Mas eles adoram o Guedes. Eles não querem impeachment do Bolsonaro. Eles querem colocar um garrote no Bolsonaro, segurar o Bolsonaro, mas manter o liberalismo econômico que já faliu no mundo, faliu na Europa, inviabiliza governos na Alemanha, na Espanha. E esse liberalismo moribundo pede asilo no Brasil e esses malucos aceitam. Uma elite agrária pouco informada está cometendo a revelia dos seus desejos, o próprio suicídio. Ou seja, agora inventaram que podemos vender terra para capital estrangeiro sem limite de tamanho. Daqui a pouco vai desaparecer o proprietário agrícola nacional. E nós estamos sendo colocados numa nação de segunda categoria subordinada a interesses econômicos do capital financeiro e geopolíticos dos Estados Unidos. Pegando exemplos mais próximos dessa realidade que o senhor colocou em relação à Europa, eu que moro aqui na Europa, mas mais próximos do Brasil, da realidade brasileira, temos aí os casos da América Latina, né? Temos o México, que foi expoliado, nós temos o Chile, e o Guedes, né, faz parte daquela destruição, e no continente africano nós temos os exemplos de países que viraram terreno de exploração e praticamente foram inviabilizados na sua produção nacional. Então, eu acho que é uma questão de preguiça também. Basta olhar o livro, né? Porque está tudo escrito aí. Esse fracasso que foi narrado com muita propriedade pelo senhor, ele é uma coisa já provada. E não há mais condição de tomar o Brasil, um país de 210 milhões de habitantes, como um modelo de laboratório para modelo agrário, como as grandes fazendas da Inglaterra na África. Exatamente. O dia que a Inglaterra saiu, não sobrou nada. Exatamente. Terra arrasada até hoje. Enriqueceu os ingleses durante um período. Então é isso que a gente tem que entender. O Brasil, no entanto, é grande. E o atual governo agora fechou embaixadas brasileiras na África. São completamente idiotas. Não têm visão nacional. Eles não se identificam com o nosso país e com o nosso povo. Eles resolveram, naquela cabecinha limitada deles, que o mundo está dividido hoje, não mais ideologicamente, mas está dividido por dominação comercial entre Estados Unidos e Rússia. No início achavam que a China ficaria com os Estados Unidos, entraram na China pesadamente, mas a China acabou se entendendo com a Rússia. Então, estão de um lado. E nessa disputa, nós somos peões, nós não podemos ser peões. O Brasil é importante demais para se submeter ou a China e a Rússia, também não acho graça nisso. O que a China quer no Brasil? Eu tive uma reunião com o embaixador chinês em São Paulo, eu, a Cátia Abreu e outros senadores. E eles disseram de repente, não, nós queremos muito investir no Brasil. Eu tentei aprofundar isso. Eles queriam terra no Nordeste para plantar cana. Para que nós precisamos de chinês plantando cana no Brasil? Mas eles precisam da cana para o abastecimento interno do seu país. Eles estavam liquidando o consumo da gasolina pura para diminuir a poluição, então queriam uma mistura. Agora você vê, são interesses deles, são legítimos, mas não são legítimos para nós. Então nós temos que nos livrar desse jogo, dessa disputa, dessa guerra fria que se inicia não ideologicamente, mas pelo controle do comércio no planeta. E naquele velho consenso de Washington, estamos destinados a ser uma fazenda. Subemprego, desemprego, agricultura de ponta, mecanizada, com muito pouco trabalhador. Daí vem a ponte para o futuro desse pessoal maluco e propõe o fim da legislação, dos benefícios trabalhistas, para oferecer uma mão de obra barata e semi-escravizada para os capitais do mundo. Não dá certo. Ninguém entra no Brasil nessa instabilidade. E por isso também
Eles querem a cabeça do Bolsonaro, que é um porra louca, desmoraliza tudo, mas querem manter o entreguismo. Não são brasileiros, não são patriotas, não têm identidade nenhuma mais com a população. Com pijama ou sem pijama. São uma negação. Agora você veja, Wellington, eu era jovem ainda, militante dos movimentos estudantis, aguerrido, tão aguerrido quanto sou hoje, e lutava contra os militares. Mas eu lembro do Geisel. Eu me opus violentamente à ditadura militar, mas o Geisel era nacionalista, desenvolvimentista, reorganizou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, aquilo tudo os milicos fizeram. E, nesta época, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Malásia, a Tailândia, a Coreia do Sul e a China. Hoje, nem 10% disso nós produzimos, deles nós produzimos. Então, onde é que estão os militares patriotas? Por que nós temos um sindicato de nécios, de equivocados, de iludidos, acreditando na terra plana e se submetendo aos interesses estratégicos e geopolíticos dos Estados Unidos, que é o representante do capital financeiro no mundo, mas que está também numa crise danada, porque investiu nas Forças Armadas e não investiu internamente no país. Está perdendo para a China e empata com a Rússia em tecnologia militar. Pois é, a situação realmente é preocupante, como foi colocado no início daqui da nossa conversa. Foco. Falta de foco, exatamente isso, falta o foco. Mas o problema é saber se essa ausência do foco é um projeto, né? Ou se é um equívoco apenas. Mas aí seria Não é equívoco. É um projeto, eles acham que o mundo está nessa divisão e tomaram um lado. Nós estamos do lado dos Estados Unidos. Aquele porra louca do Donaldo lá e esse nosso herói aqui, como é o nome dele? Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro e mais uns militares. Meu Deus, eu fico encabulado, deprimido. Eu tinha um orgulho dessas Forças Armadas brasileiras e eu fui daqueles que me opus à ditadura militar, mas nunca neguei o desenvolvimentismo deles, os investimentos públicos. Na linha do Keynes, do Schacht, investimentos públicos que jogaram o Brasil para frente. O Brasil cresceu muito. Nunca me neguei a fazer esse tipo de análise. Agora, de repente, eu só vejo bobalhão vestido de farda e medalha para cá, né? Aquele peito cheio de medalha. Eu não sei medalha do quê, porra? Nós não entramos em conflito algum, não tem guerra. Medalha do quê? Para que tanta medalha? Parece um pinheirinho. Burro enfeitado para lavagem do Bonfim. O senador, falar nisso quando for ao Brasil, depois dessa pandemia. Veja bem, eu não acredito que o Exército Brasileiro seja assim. Não, nem eu. Não. Nem eu. Eu também não acredito. Essa cúpula, esse sindicatão. E eles estão abusando. Né? Na reforma previdenciária, eles cortaram direito e salário do Brasil inteiro e aumentaram dos militares, dos oficiais superiores. É um sindicato político sem a visão política do Brasil, sem patriotismo no peito. Um sindicatão dos mais vulgares. Com certeza. Olha, por falar nisso, quando acabar essa pandemia, vamos tentar ir a Salvador outra vez aí para matar a saudade e conversar pessoalmente sobre tudo isso. Isso vai acabar por algum tempo, Wellington. Eu acho que as viagens e tudo isso vão ter um paradeiro. Eu, por exemplo, que viajo pelo mundo constantemente para não por lazer, mas entender o que está acontecendo nos países. Eu presidi a Eurolat nos últimos anos, 2 anos, Parlamento Europeu Latino-Americano. Minha sede era em Bruxelas e eu, o co-presidente espanhol, nós escolhemos países para fazer as reuniões. Fizemos na Itália, fizemos na Lituânia, fizemos no mundo inteiro, depois um pouco na América Latina também. E conversando com os principais economistas do mundo, vendo o que acontecia e aprendendo muita coisa. Não vai acontecer isso com facilidade mais. Esse Covid veio para ficar. E enquanto não tivermos uma vacina ou medicamentos que resolvam a cura, vai haver uma paralisação no transporte do mundo. As empresas aéreas estão todas quebrando.
Agora, aqui no Brasil é gozado. Você sabe que o petróleo hoje está completamente desvalorizado, porque não há consumo. O consumo aéreo acabou, diminuiu de uma forma radical, 90% da movimentação aérea do mundo parou, mas aqui no Brasil a gasolina continua a R$ 4. Nos Estados Unidos estão dando combustível para quem puder estocá-lo. Eles não têm onde estocar o petróleo extraído. O petróleo não vale mais nada. E aqui não, continua o preço muito alto para os acionistas ganharem dinheiro à custa da miséria do povo brasileiro. São os canalhas, o Wellington. É canalice total. O Brasil está na mão dos canalhas a serviço do capital financeiro. Então, isso já responde uma das minhas perguntas sobre a Frente Ampla. Essa Frente Ampla, na verdade, é uma espécie de limpeza de quem apoia Guedes, como o senhor colocou antes aí. Então, não, realmente... é uma tentativa de conseguir indulgência plenária e ganhar uma próxima eleição com apoio da Rede Globo, do capital financeiro, se confundindo a população entre os que são a favor da soberania, têm identidade com o povo e os que não têm. O Fernando Henrique e o Enzo Faleto inventaram a teoria da dependência. Lembra disso? O Brasil não tem industriais capazes, não tem povo trabalhador, nós temos que entregar a gerência do país para capitães de indústria e comandantes estrangeiros avançados, senão não acontece mais nada. É triguismo puro e simples. Eles estão aí voltando. Agora, eles são a favor do Bolsonaro. O PSDB se manifestou contra o impeachment do Bolsonaro. Então, que frente ampla é essa? Frente ampla de apoio ao Bolsonaro? E o menino Hulk distribuindo eletrodoméstico? Um prêmio a favelas. Como diria o próprio Hulk, loucura, 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 né, senador? Não, é uma coisa simplesmente... É indefensável isso. Pois Agora, os partidos deviam compor uma grande frente e montar um projeto mínimo no Brasil. Ato meio, ato eficiente, sem exagero. Sem imaginar que vamos começar uma grande revolução, mas devolvendo ao povo a esperança de que é possível progredir com o trabalho, acreditando no país e acreditando no seu trabalho. Só o trabalho produz mercadoria. Eu, quando era estudante, nos palanques, eu contava uma historinha. Eu dizia o seguinte: imagine, companheiros, um tronco partido por um raio. Partido, rojado à beira de uma estrada, é apenas um tronco, um lenho abandonado. Até que o trabalhador, com a sua inteligência e a sua operosidade, se debruce sobre ele. E com o trabalho e a inteligência o transforme num bem econômico. Numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. Ele está produzindo riqueza. E só o trabalho e a inteligência do homem produz riqueza. Então, como é possível a gente aceitar que o capital, ou seja, a mais-valia, o trabalho capturado por um grupo de pessoas, seja mais importante que o trabalho e o trabalhador seja relegado ao segundo, terceiro plano? Que é o que estão fazendo no Brasil. Eles estão esperando e apostando que o Covid-19 mate uma grande parte da população rapidamente, porque eles estão em guerra contra o Covid, mas a favor do capital. E o povo pobre e trabalhador que morrer é efeito colateral, para eles não tem importância. Eles querem salvar o sistema e os poderosos. É uma coisa simplesmente absurda e não é entendido por parte da população. Direito à liberdade, liberdade de se contaminar e morrer. Nós estamos sem governo, sem direção. É uma coisa absolutamente ridícula. E fica aí um milico outro dizendo: não, nós não aceitamos que tirem um governo, que façam isso, que façam aquilo. Tanto aceitam e gostam que tiraram a Dilma. Pois é. A situação do Brasil, se formos aprofundar, e vamos passar um dia com essa entrevista e não vamos conseguir encontrar as melhores respostas. O certo é que estamos agora também, para concluirmos aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, vivendo uma pandemia, como foi colocada aí pelo senhor. Aqui na Suécia, por exemplo, os especialistas dizem que não há nenhuma possibilidade de fazer uma previsão de término dessa pandemia. Certo? O que quer dizer que as implicações econômicas elas vão continuar.
porque estamos falando de vidas humanas. Por mais que ocorra no Brasil essa eugenia, que foi citada aí em outras palavras pelo senhor, o povo brasileiro, quando perceber que está sendo vítima de uma propaganda enganosa, de que temos que trabalhar e a nossa independência, nosso direito de ir e vir para o cemitério, só se for isso, tem que ser salvaguardado e etc. Quando o povo perceber que isso é um grande engodo, a tendência de caos social associada à fome, desemprego, como foi colocado também pelo senhor aqui, sobre o percentual elevadíssimo de mão de obra em idade produtiva desempregada hoje no Brasil. O Brasil vai representar 1/3 da população de desempregados no planeta no próximo ano, se continuar nessa tendência de crescimento. Ou seja, nós vamos mergulhar num processo... Qual é a saída? Essa é a minha pergunta. Aqui quem pergunta sou eu. Essa é a minha pergunta. Você leu o Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas? Sim, sim, sim. Em determinado momento, Alice pergunta para o gato que ria: gato, onde fica a saída? E o gato responde: depende. E Alice contesta: depende do quê? E o gato: depende de onde você quer ir. Para onde nós queremos ir? Para o liberalismo econômico, para o sacrifício do povo, ou por uma nova organização de sociedade que pode surgir, não necessariamente surge, mas pode surgir no mundo hoje com essa crise. Essa crise que ressalta a importância dos valores de solidariedade, a importância do Estado na saúde, na educação e tudo mais. Então, a saída depende de para onde nós queremos ir. E daí eu tenho a resposta aristotélica. Não podemos ter um ato extremo de temeridade, que não vai ser sustentável. Não podemos ter o ato de covardia, que é a recusa de participar. O ato de covardia é essa frente do Fernando Henrique e do Huck aí, que a canalha está aderindo. Querem tirar o Bolsonaro e manter o Guedes e o liberalismo. E agora nem o Bolsonaro mais, né? O PSDB já declarou que é bolsonarista desde pequeno. É o ato meio, o ato eficiente, o ato sustentável, restabelecendo o desenvolvimento, a democracia, para que o Brasil discuta os seus caminhos a partir das propostas partidárias. É o que eu vejo como saída democrática. Muito obrigado. Eu conversei aqui com um dos mais influentes políticos brasileiros, o Roberto Requião, que foi senador 2 vezes, foi governador do Paraná, prefeito de Curitiba, foi deputado e tem uma influência muito grande hoje no universo digital, e também apresenta hoje online, né, palestras e seminários sobre política brasileira e conhecimento profundo sobre o contexto do Brasil nesse cenário que estamos vivendo hoje. Muito obrigado por conceder esses minutos preciosos para o nosso público aqui do Portal Disparada, e as portas estão abertas. 3 horas da tarde na Suécia. Eu quero pedir a você um favor. Pois não. 3 e pouco já. Ali pelas 6 horas da tarde, no happy hour, me representa lá no Bar do Gelo e toma uma vodka em minha homenagem. Valeu, Wesley. Foi um prazer conversar com você. O prazer é todo meu. Eu conversei aqui com Roberto Requião, por tudo que já falei sobre ele e por tudo que vocês ouviram aqui. Muito obrigado, e eu prometo voltar com uma nova entrevista a qualquer momento aqui no Portal Disparada. Um grande abraço e até a próxima.